Eu gostaria muito de chegar aqui nesse vídeo e te dizer que casamento é fácil. Mas eu sei que eu e você somos mulheres reais e precisamos de verdade e não de ilusão. Seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou dividir com você aquilo que realmente fez diferença no meu relacionamento para que a gente tivesse leveza mesmo nos dias difíceis. Vamos lá? O casamento ele é um encontro de duas almas. É uma oportunidade única de que duas almas juntas trilhem o caminho da vida. De que duas almas juntas aprendam uma com a outra. E isso não é simples. Não é como você ligar dois cabos. Não acontece assim. É necessário muita transformação, muita mudança, muita adequação, flexibilidade, conversa, ceder, dar, receber. Tudo isso é uma grande dança para que seja possível continuar diariamente essa união de almas. E isso não se dá do dia para a noite e não se dá de uma forma muito fácil. É necessário certa sabedoria e certa aptidão para que isso dê certo. Mas a leveza dentro do casamento, ela não vem pela ausência de problemas, mas ela vem pela decisão e o compromisso de lidar com esses problemas, resolvê-los acima da própria individualidade do casal. Essa leveza, ela vem quando os dois se propõem a estarem juntos, atravessando os dias difíceis, dando a mão um para o outro e não se enxergando como inimigos, mas como um só. Eu e o Thiago, a gente aprendeu isso na prática porque a gente teve um diagnóstico de infertilidade, depois a gente teve um filho prematuro, depois a gente teve 2 gravidezes de risco, depois a gente teve a depressão do Thiago, e a gente teve a gravidez da nossa última filha, Mel, que foi uma gravidez, como eu disse, não só de risco, mas uma gravidez que me fez ficar em repouso absoluto. E quando a Mel nasceu, eu tive um parto muito difícil e eu fui para a UTI. Todo esse pano de fundo nos ensinou uma única coisa. E uma coisa que muita gente pode achar que sabe o que é, mas não é. Que é a emuná. A emuná é a fé genuína, uma fé madura, a convicção de que tudo é para o bem, tudo tem um propósito e tudo vem do Criador. E aqui eu quero te falar um pouquinho sobre como a emuná ela fez a diferença na nossa vida. A primeira questão é que tudo vem do Criador. E esse tudo é tudo. O problema que você está vivendo hoje no seu casamento vem do Criador. A demissão que você já viveu vem do Criador. A doença, uma roupa rasgada, um sapato furado, um encanamento que vaza, a sua funcionária do lar que não vai, tudo vem do Criador. Absolutamente tudo. O segundo ponto é que tudo é para o bem. E esse tudo é tudo. Existe o bem até naquilo que aos nossos olhos nós julgamos como mal. Então, diante de todas essas situações, existe algo bom ali. Existe algo a ser aprendido. Por exemplo, se você está passando hoje por um casamento que está ruim, isso tem algo bom. Você vai precisar olhar com atenção e cavar com muito cuidado. E tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Deus não faz nada sem que haja um motivo por trás. Então, qual é o motivo, o porquê, o propósito de você estar hoje vivendo um casamento ruim, um casamento morno? Você vai precisar olhar para isso, porque as situações que aparentemente parecem ser ruins, elas são varas
na mão do Criador. Elas são um instrumento do Criador para falar com a gente. E não é sobre você falar, não, a gente está vivendo um problema aqui no nosso casamento porque o meu marido faz XYZ. Não. Um casamento ele é composto por duas pessoas. Se o casamento tá ruim, é porque você também tem uma responsabilidade nisso. E você vai precisar entender por que Deus está usando o casamento para falar com você. Por que você não se sente amada? Por que você não se sente desejada? Por que você se sente invisível dentro da sua própria casa? Por que seus funcionários te respeitam muito mais do que seu próprio marido? Porque isso é para o bem, isso tem um propósito e isso veio do Criador. Sua missão, então, é olhar para essa situação e se perguntar: o que eu preciso aprender aqui? O que Deus quer falar comigo diante dessa situação? Para onde eu preciso olhar? Eu lembro que quando o Daniel, nosso filho prematuro, ele estava na UTI, ele passou 56 dias na UTI. A gente sempre falou um pro outro: essa UTI não é do Daniel. Nós estamos na UTI. Deus quer falar com a gente. Tem algo aqui que Deus quer nos tratar. E a gente sempre soube que o Daniel só teria alta quando nós tivéssemos alta dada pelo Criador. Ou seja, quando a gente aprendesse aquilo que ele queria que a gente aprendesse. No seu casamento, você precisa pensar exatamente a mesma coisa. O problema vai acabar quando você entender exatamente o que você precisa entender. Quando você aprender exatamente o que você precisa aprender. Enquanto isso, você vai continuar nesse problema. E ele tende a piorar. Porque todos os problemas que nós vivemos, tudo aquilo que aparenta ser mal aos nossos olhos, é uma forma de Deus chamar a nossa atenção e falar: olha para mim. Eu preciso me relacionar com você. Eu desejo me relacionar com você. Eu te amo e eu quero ter esse contato com você. Olha para mim. E hoje em dia nós vivemos numa época com tantas demandas, com tantas questões, que de fato, muitas vezes, a gente acaba negligenciando dentro da nossa rotina a nossa oração, o nosso tempo de estudo da Bíblia, o nosso tempo com o marido, com os filhos. Isso acaba passando batido. E aí vem Deus, coloca um problema na sua mão. E ao invés de você parar e olhar para esse problema, você fica tentando se afastar dele. Você fica tentando ignorar. Você põe a culpa no seu marido. E aí vai adiando a resolução disso. Vai adiando esse teste. E a coisa vai piorando. Então, antes que piore tanto o seu relacionamento e que você decida por um divórcio, é hora de parar, olhar e prestar atenção. Sendo muito honesta e muito sincera com você mesma. Sem apontar o dedo para o seu marido, mas olhando para dentro de si. E se perguntando: o que eu preciso aprender aqui? Agora, olha que interessante. A raiz hebraica da palavra emuná é amém. E essa é a primeira aparição na Bíblia, através da vida de Abraão. E ele, Avraham, que é o nome de Abraão em hebraico, acreditou no Eterno, e isso lhe foi imputado como retidão. A tradução mais fiel seria: e ele, Abraão, teve emuná no Eterno. Ou seja, ele teve a fé de que tudo é para o bem, tudo tem um propósito e tudo vem do Criador. Mas é no relato dos espias do povo de Israel que a gente vai ver de fato as consequências de ter ou não emuná. Abre em Números 13, 1 e 2. Olha só o que diz o versículo. Envie alguns homens para espiar a terra que dou aos israelitas.
israelitas. Isso é Deus falando para Moisés. Presta atenção, a terra já havia sido dada. O povo só precisava entrar. Mas os espias olharam para os gigantes antes de olhar para Deus. E o que aconteceu? Números 13, de 30 a 33. A terra devora os que nela vivem. Diante deles parecíamos gafanhotos. No original, no hebraico, é como se os judeus tivessem dito: eles, o povo da terra que estava ali na terra prometida, são maiores do que Deus. Ou seja, eles não tiveram emuná. Faltou eles se lembrarem de que tudo é para o bem, tudo tem um propósito, tudo vem de Deus. Faltou eles acreditarem que mesmo que os olhos deles não vissem a menor possibilidade de vitória, Deus estava com eles e Deus daria a terra para eles. E qual foi a consequência? Números 14, de 26 a 38. Até quando esta comunidade ímpia se queixará de mim? Disse Deus. Encontrarão seu fim nesse deserto. Aqui morrerão. Os comentários judaicos são claros. O pecado dos espiões deveu-se à falta de emuná. Se tivessem acreditado e anulado as suas próprias avaliações à vontade de Deus, teriam superado as limitações naturais. Ou seja, não foi o tamanho dos gigantes que os afastou da terra prometida. Foi a falta de emuná. Dentro do casamento é exatamente do mesmo jeito. A gente vê os problemas e a gente muitas vezes acha que são gigantes. E que a gente não vai conseguir. E que nem Deus vai conseguir agir e resolver e interferir. Mas a gente se esquece em quem a gente crê. Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Diante dos problemas do casamento, você precisa trazer à memória o que te dá esperança. Você precisa se lembrar de quem é esse Deus que você adora. E entender que a emuná é um exercício contínuo. Você sempre vai precisar exercitar a emuná. Todos os dias, eu exercito todos os dias a minha emuná. Os problemas, eles vêm para que a gente exercite a emuná. E é isso que você vai fazer a partir de agora. Você vai anotar: eu vou exercitar a minha emuná. Eu vou me lembrar de que tudo é para o bem, tudo tem um propósito, tudo vem do Criador. Quando você olha para o seu marido sem emuná, cada falha parece ataque, cada silêncio parece rejeição, cada omissão parece descaso. Mas quando você olha com emuná, você percebe que existe algo sendo trabalhado dentro de você e que não viria à tona de outra forma. Mas que o problema que está acontecendo é uma oportunidade de aprender e de se desenvolver. A esperança, ela não nasce das circunstâncias fáceis. Ela nasce da forma como você as lê. E a emuná é que vai moldar essa leitura. Eu e o Thiago só sobrevivemos a essas tempestades. E hoje a gente só tem o casamento leve, o casamento bom e feliz que nós temos, porque a gente busca diariamente emuná. Porque todos os dias a gente olha um para o outro, não com cobrança, não com crítica, não com insatisfação, não culpando ao outro, mas entendendo que o outro é para o bem, o outro vem do Criador e o outro tem um propósito na nossa vida. O marido é um instrumento de Deus para a sua transformação. O que está ruim nele, está ruim em você. E o que
te incomoda nele, é porque ele está sendo usado por Deus para você ter emuná. Então, a partir de agora, antes de criticar, antes de pesar o relacionamento, eu quero que você se proponha a ter um olhar de emuná. E só assim o seu casamento vai ter a leveza e vai permanecer inabalável diante das várias tempestades que a vida traz. E se você gostou desse vídeo, escreve aqui embaixo para mim que eu vou amar saber. Não esqueça de me seguir, não esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!